Eco-Ossan, Eco-Abameta, Eco-Yeyé, Yeyé, Olodô, Dia da Mãezinha Benevolente, Dia da Mãe do Rio, Dona do Mel, Iorim, Sábado, Abameta. Bem, vocês viram ali que no meu canal eu coloquei uns doces de butiá. Butiá tem outros nomes em outras localidades. Mas por quê? Eu estava ali preparando, lembrando de Yorin. Yorin, a pobre criatura que vivia desesperadamente na necessidade. Né? Do coquinho do dendê, né, é extraído o azeite vermelho, o epopupá, né? E ela lhe restava o bagaço. Né? E ela moía esse bagaço, preparava com o mel, quando ela conseguia na floresta encontrar alguma cachopa, e ela juntava esse mel e da cera, ela selava os vidros com a cera da abelha, né? Não era um vidro, era um pote de barro, onde ela colocava essa mistura do bagaço do dendê, moído, cozido, triturado, adoçado, dado ponto de chimia do sul, geleia, em suma, e isso se chamava ha-ha, com H. Ha-ha orim, ha-ha jorim, bagaço de dendê doce. Era um doce muito interessante. Então, Iorim vendia no mercado as porções pequenas em pequenos potes de barro selados com cera de abelha, para que não entrasse o ar e durasse mais tempo. E lá ela ficava no último ponto do mercado, porque os pontos melhores tinham sido vendidos para as pessoas mais ricas. E durante muitos dias, às vezes, ela vendia 2 litros, potes, na verdade, e para poder comprar comida para os seus filhos. Então Iorim vivia então nesta penúria. Né? Eis que um dia surge uma criatura misteriosa. Sempre tem um homem misterioso nas histórias, né? Mas as histórias dos deuses também. Tem os homens misteriosos, né? Esses homens misteriosos que surgem do nada, silenciosos e taciturnos como uma sombra. E esse homem analisava todas as bancas do mercado. E um dia ele analisou a banca de Orim, olhou-a nos olhos, seus olhos pareciam frios, verdes como a folha. Oju Awon Ewe, verdes como a cor da folha. Verde. E quando ela foi encerrar o dia dela, ela tinha vendido ali uns 2, 3 potes, ela viu que faltava um. E se deu conta que a estranha criatura teria roubado um pote. Com o seu magnetismo a teria hipnotizado. Ela apesar de viver pobremente, Eorin tinha coração puro. Ela tinha caridade no seu coração. E pensou, ele deve precisar mais do que eu. No outro dia, o homem surgiu de novo e levou 2 potes. E ela pensou novamente, ele deve precisar mais que eu, deve ter criança, né? Porque ela tinha os filhos em casa. Então ela imaginou que ele podia ter também, né? No outro dia o homem passou e levou 3 potes. Ela disse, se deu. Porque mais uma semana ele vai levar tudo que eu produzo. Ela recolhia o bagaço de dendê dos lugares onde desprezavam depois de ter feito óleo.
né? Ela buscava na floresta o mel, ela confeccionava o pote com o barro que ela colhia do mangue, né? E selava esses potes com a cera de abelha, né? Então, para ela, isso era muito penoso. Ela disse, infelizmente, eu vou ter que ir atrás dele. E seguiu o homem que entrou no Iboiku, Agbaiku, na Floresta da Morte, e ela corajosamente entrou, porque quem tem filhos não tem minha morte, né? Isso também é um Oê Yorubá. Aquele que tem filho não pode temer a morte, porque tem os filhos para alimentar. E então ela seguiu, viu uma árvore frondosa imensa, que tinha um grande oco. E esse homem entrou pelo oco da árvore e ela entrou atrás. Ao entrar atrás, o mundo ficou de cabeça para baixo. Mesmo assim, corajosamente, Yorin, nossa guerreira da nossa saga, seguiu este homem e encontrou outra árvore tão frondosa como aquela num mundo espiritual. E ela ultrapassou o buraco quando ele entrou, indo atrás dele. E então encontrou um lugar lindo, uma relva, córregos, riachos, floresta, frutas, árvores frutíferas e uma mesa imensa, repleta de todas as iguarias de frutas que podia se imaginar, enrolados algumas coisas nas folhas da bananeira, né, como se fossem acaçás. E ela viu então os potes que ele tinha roubado dela, né? Tinha dado a Elsa no pote dela. E ela ficou meio assim, sem saber o que dizer. E ele, falando-lhe na sua mente, mostrou a mesa para que ela escolhesse uma fruta. E ela olhou todas as frutas, eram tão bonitas, tão caras, que ela jamais teria provado. E ela preferiu uma banana. E ela tirou a casca da banana, comeu a casca e ofereceu para o seu anfitrião o fruto. Ele comeu avidamente e então mostrou a ela uma mata de cabaças. Eu acho que mata seria mais no espanhol, não na mata. Ela mostrou assim um arbusto, um lugar cheio de cabaças, pronto. Né? E as cabaças todas cantavam, eu trago alegria, eu trago prosperidade, eu trago saúde, eu trago riqueza. E ela disse, nossa, as cabaças dele são tão poderosas, eu vou olhar as que realmente me convêm. E olhou assim, 3 cabacinhas, pequenininha. E disse, vou levar essas, porque essas cabaças não cantam. E juntou as 3 cabaças que não cantavam, as cabaças mudas. E ao sair, ele se pronunciou. Ele disse, eu sou Agé, Deus do progresso, Deus da prosperidade, também conhecido como Abenegi, que quando eu me apresento, a miséria se envergonha e vai embora. A fome se envergonha e vai embora. A doença se envergonha da minha presença e vai embora. Ao sair e entrar no teu plano normal, quebre a primeira cabaça. Na metade do seu caminho, quebre a segunda cabaça. E dentro de seu lar, quebre a terceira cabaça. Yorin saiu satisfeita e muda. Ao sair, ficou de cabeça para baixo, voltou, saiu pelo outro oco, estava tudo normal, a floresta escura, cheia de animais, e ela, temerosa, tem medo, Yorin? Tem, mas ela não é covarde, porque quem tem dependentes não se acovarda. Então ela quebrou a primeira cabaça e uma grande manada de cabras a seguiram. E ela olhou e disse, terei leite?
e terei carne para os meus filhos. Na metade do caminho, Iorim quebrou a segunda cabaça, onde um enxame imenso de abelhas a seguiram docemente. E ela pensou: terei mel, terei doçura e poderei fazer minhas compotas agora com mais tranquilidade. Daí ela chegou na sua casa, as abelhas se assentaram, as cabras se reuniram e ela quebrou a terceira cabaça e uma profusão infinita de cauris, de búzios, de dinheiro. Na Nigéria antiga, o búzio era moeda de compra e Iorim se tornou muito rica e continuou sendo caridosa. Disse que Iorim, mensageira de Ossan, senhor do mel, né, ela é o próprio mel de Ossan. Disse também que no oco da árvore de Ossan ele esconde seu ouro. O ouro de Ossan é o mel. Né? Então, o mel é um agente muito importante para os ibás orixás, né? Como foi importante para Iorim, e ela sendo nossa representante humana em ligação a Agé e a Ageneji. Né? Ageneji é o nome daí, né? Ossain, Ageneji, Agé. Mas todo aquele que progride, que prospera, é percebido. E existia uma outra vendedora próxima à cabaninha dela, chamada-se Eri. Eri vendia conchas quebradas, vendia coisas, e as pessoas compravam muito dela. Ela era bem mais sucedida, solteira, não tinha o porquê, nem por quem. E invejosamente ela esperou o homem passar e o homem um dia passou e roubou uma concha. E ela não esperou o segundo dia, porque quem tem inveja se puxa. E ela foi atrás dele, passou todo o processo. Chegando lá naquele plano, ele mostrou a mesa. Ela olhou um abacaxi belíssimo. Chegava a cheirar doce como mel. E ela cortou-lhe as cascas, tirou a coroa e comeu o abacaxi. Tem lendas que contam que ela fez isso com a banana, que comeu a banana e ele comeu a casca. Né? Eu acho que assim fica mais dramático de dizer que era um abacaxi, porque é bem mais duro de comer, né? Uma coroa de abacaxi e as cascas. Sem contar que dá um monte de ferido na boca para quem tem EUO. Né? E depois ele mostrou as trepadeiras de cabaça. E todos gritavam: eu dou riqueza, eu dou tudo que tu quiser, lá, lá, lá. E ele mandou que ela pegasse 3 cabaças também, né? Eta e Bá. E ela pegou as cabaças que cantavam coisas lindas. Daí ele disse: eu sou fulano de tal, tarari, ele repetiu o orique, né? E quebra a primeira, a segunda e a terceira. Daí, quando ela saiu no plano dela, ai, ansiosa que ela estava, porque como gente invejosa é ansiosa, né? Então, sempre com uma ansiedade querendo alguma coisa. Daí ela quebrou a primeira cabaça e uma matilha de lobos vorazes, enlouquecidos, seguiram ela. E ela, na metade do caminho, disse: bem, esse deve ser o teste. Vou quebrar, segundo os lobos vão desaparecer e vai vir as abelhas. Pá, quebrou um bando de marimbondo. Carire maripom, jarema, carire maripom, jarema, araie, calile malipom, jarema. Seguiram ela. E ela correndo, ensandecida, com uma matilha de lobo na cola, as marimbondos voando em volta dela da cabeça. Ela conseguiu entrar na casa dela, onde ninguém a esperava. Que os invejosos padecem disso. Se quedam sozinhos, sem ninguém para socorrer.
Porque eles aprontam tanto, sugam tanto do alheio, que um dia eles ficam sem ter quem recorrer. E ela então quebrou a terceira e última cabaça. A terra tremeu, o céu fez um ruído extremo, um estrondo. O grito dos animais da floresta se ergueram. Tudo estremecia. Uma fenda se formou e ele foi tragada para o fundo da terra e aonde tudo desapareceu. Essa história nos mostra que não queremos carregar o que não nos pertence. Aquilo que bater em nossa porta é nosso, aceite. Aceite de coração aberto. Pese, raciocine. E botou, e pogbo, tenha sabedoria, tenha sapiência e saiba aproveitar o seu momento, quando é o seu momento. Não queira o que é dos outros, não busque ter o brilho que é dos outros. Só Iorim sabia o mal que a padecia e a dor que carregava e a alegria assim mesmo de compartilhar com a Gennady os seus potinhos. Então, nossa representante Iorim, né, nos ensina isso, assim como ele também nos ensina. Um ensina o que fazer e a outra o que não fazer. Gente, africanos de todas as cores, de todas as partes do mundo, aprendamos com os nossos oriques, né? Osain, Awamaju, Lore, os olhos de Osain estão sobre todos nós, né? Osain, Orucoré, Adurami, Osain, seu nome é minha oração. Boabameta, Kuabameta, Bobo para todos e vamos lá, vamos pensar um pouco.